Juridiquê, juridicô, juridiquês. Juridiquê, juridiquê. Juridiquê, juridicô, juridiquês. Juridiquê, juridicô, juridiquê. Olá a todos, uma alegria ter vocês aqui, ouvindo o nosso programa 11 do Juridioquê. Esse programa que tem o objetivo de traduzir, explicar, simplificar o conteúdo jurídico para você, porque ninguém é obrigado a saber desse juridiquês todo, não é? E hoje nós estamos recebendo a maravilhosa Bruna Chali, ela que é contadora, não bastando a graduação e a pós-graduação, ela está terminando o seu curso de Direito e ela é oficial de Registro Civil, Documentos e Pessoas Jurídicas aqui no município de Joaçaba, oficial interina. Muito obrigada, Bruna, querida, por ter aceito o nosso convite e vir explicar para esse povo todo aí o que é um cartório, o que é um tabelionato, qual que é a diferença de cada um, seu caso, onde é que eu vou, se eu compro um imóvel é outro lugar. Então, por favor, ajuda a gente a entender essa confusão que é esse tanto de cartório. Até eu estava anotando errado aqui antes. Obrigada de novo por ter aceito o nosso convite. Oi, boa tarde a todos. Eu que estou muito feliz com o convite, muito grata. É um prazer estar aqui no teu podcast. Como é que fala? Desmistificando, isso aí. A área de cartórios, que o pessoal realmente se confunde muito, né? Não sabe o que é um tabelionato, o que é um registro civil, o que é um registro de imóveis. Então, vamos ajudar o pessoal a conhecer melhor. Ô, Bru, eu acho que eu nunca te contei, mas logo que eu me formei em Direito, eu me inscrevi pra fazer... Eu sempre quis ser prof, mas um dia eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou fazer concurso pra cartório. E me inscrevi pra fazer um cursinho. Era todo sábado, manhã e tarde. Eu durei mais ou menos 45 minutos num sábado de manhã. 45 minutos tendo aula de registros públicos, era lei de registros públicos. Eu falei, cara, não vai ser pra mim isso aqui, não. Abortei o curso. É chato. Tem que gostar da área, tem que gostar. Ô, Bru, vamos começar, assim, tem diferença entre ofício, cartório, tabelionato? É tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Cada um tem uma área específica de trabalho, né? Então, o cartório que eu trabalho hoje é o registro civil. Então, o registro civil tem a parte de títulos, documentos e pessoas jurídicas também. O que a gente faz no registro civil? A parte de nascimento, casamento, óbitos. Morte, né? Isso. E a gente faz as partes de averbações nesses registros. Registros de união estável, emancipação, interdição. Essa é a parte do registro civil, tá? E registros consulares também. O que são registros consulares? São filhos de brasileiros que nasceram no exterior, ou casaram no exterior, ou faleceram. Então, tem que ser feito o registro aqui no Brasil, no seu domicílio. Gente, é bastante coisa. Então, assim, desde o momento que o indivíduo nasce, quando o pai e a mãe têm o bebezinho lá no hospital, que um dos dois, normalmente o pai, tem que ir lá fazer o registro de nascimento da criança, é lá no cartório, no ofício de registro de títulos, documentos e pessoas jurídicas que tem que ir para registrar o nascimento. Isso mesmo. Se casar também é lá. Casar também é lá. Se morrer também é lá. Exatamente. E eu sempre tenho que informar se nasce, se casa e se morre? Sim, precisa. Os nascimentos, os pais têm o prazo de 15 dias, prorrogado para mais 30, 45 ao total. Pode ser feito ou onde o bebê nasceu, ou onde os pais residem. É opcional. Ah, tá bem. Mas é óbvio que vai constar o local de nascimento, né? Sim, a naturalidade os pais definem também. Eles podem estar optando como onde a criança nasceu ou onde os pais residem. Ah, sério? Sim, porque, por exemplo, o que acontecia muito, em Herval do Oeste não tem hospital. Então, é um exemplo, né? Mas é nacional essa determinação. Então, se você reside em Herval e o bebê nasceu em Joaçaba, você pode estar optando como colocar naturalidade, ou Herval ou Joaçaba. Tem até uma piada. Pra quem está acompanhando a gente, né? Nós estamos aqui no oeste de Santa Catarina. Temos duas cidadezinhas que são co-irmãs, assim, Joaçaba e Herval do Oeste. Elas são separadas só por uma ponte. E Herval do Oeste não tinha hospital e Joaçaba tinha. Então, é sempre motivo de piada o fato de que nós dizemos que não existem hervalenses, porque todo mundo vinha nascer em Joaçaba. E quem nascia em Herval era porque nascia de parteira em casa. Então, a gente faz muita piada. É feio, mas a gente faz piada.
Que engraçado, eu não sabia disso. Eu não sabia que, então, se eu moro em Erval do Oeste, mas eu tenho meu filho em Joaçaba, eu posso definir que a naturalidade dele é em Erval do Oeste, mesmo que ele tenha nascido num hospital em Joaçaba. Exatamente, pode estar optando. Adorei. Aí tem que comprovar a residência. No próprio declaração que vem do hospital, vem o endereço da domicílio da mãe, então vai constar Erval do Oeste. E o local do nascimento vai constar o hospital, que vai ser ou Joaçaba. Muito bom. Aí faz o registro, chama registro, porque você falou em averbação. Qual que é a diferença de registro e averbação? A averbação é uma informação ou uma alteração que a gente coloca no registro em si. Então, tem o registro de nascimento, casamento e óbito. Por exemplo, quando você casa, a gente tem que incluir essa informação no teu nascimento. Tá. Então, lá no teu registro de nascimento vai ser incluída essa informação vai de ser que você... averbado. Isso. Na verdade, é uma anotação. Uma anotação. Uma averbação seria... Tipo, se eu me praticamente a separar. mesma coisa. Isso, se você separar é Daí averbação. é averbação. Isso, Tá vai bom. constar no casamento que você separou, que você divorciou. Se a pessoa faleceu, também vai constar. É uma alteração que foi feita no Em registro. algum Uma registro. informação que foi sendo incluída no registro principal. Então, e isso é importante, né, pra quem nos acompanha. Por que tem uma obrigação de registrar um nascimento, um casamento, uma morte? Porque é disso que o direito vive. É desse registro oficial que a gente sabe que uma criança é um ser com direitos e deveres, que o indivíduo que está casado ou a indivídua que está casado agora tem uma série de consequências jurídicas em razão desse casamento, né? Por exemplo, não dá pra casar 2 vezes. Né? Eu não sei nem por que alguém faria isso, mas, né, digo ao mesmo tempo. Mas é em razão desse registro que, mesmo sendo aqui em Joaçaba, fica numa base que todo o Brasil pode consultar. Sim, isso mesmo. A gente tem um sistema que a gente chama de CRC Nacional. Nesse sistema, a gente tem que informar os registros de nascimento, casamento e óbito entre consulares, todos os registros que a gente tem. É uma base de dados que a gente tem e a gente consegue também pedir certidão através dessa base de dados, esse sistema CRC, de um cartório para o outro. Então, eu entro lá, faço buscas, por exemplo, você casou em São Paulo. Aí eu vou lá, digito o teu nome. É para os cartórios terem os índices informatizados. Alguns ainda não têm. Então, às vezes, eu faço buscas e eu não encontro. Mas, se não, eu posso fazer o pedido da mesma forma. Eu faço o pedido, dentro de 5 dias, a tua certidão vem por esse sistema. A gente materializa aqui, assina e você leva a certidão. Não precisa mais entrar em contato com o cartório lá, pagar pra vir por correio. Porque até um tempo atrás, por exemplo, eu sou nascida... Ó, eu divulgando produção de dados aí por espaço, né? Então, eu sou nascida em Londrina, no Paraná. Então, quando eu me casei, eu precisei das informações da minha certidão de nascimento lá. Tive que entrar lá atrás, não tinha nem internet tão rápida assim. Tive que entrar em contato lá. Isso já me chocou na época. Eu falei, meu Deus, mas não tem um sistema unificado que de qualquer lugar do país eu consiga acessar as informações do meu nascimento? Porque não fazia sentido, né? Imagina se eu não tivesse ninguém em Londrina. Teria que articular o envio desse documento. E tem cartório que não é tão legal quanto o teu, né? Que o pessoal não é tão fofo assim. Então, vou te falar. Tem cartório que, às vezes, não facilita muito o atendimento para o cliente, né? A gente... prioriza ali justamente isso, a parte de agilizar o atendimento e facilitar, né? Tentar sempre ajudar ao máximo. Porque se a pessoa tá ali, ela tá precisando do teu serviço. Não é porque o teu cartório é único que você vai dificultar o atendimento. O único que eu digo, o único de registro civil que a gente já sabe é o nosso. Então, se a pessoa Não tem tem um registro escolha, ali, né? ela precisa ir ali pegar. Não tem como ir em outro cartório, ela não vai conseguir em outro cartório. Ela até consegue pedir sistema para sistema, mas assim, eu digo, você mora aqui em Joaçaba, vai ali e pega. Então, por que eu vou dificultar o atendimento? Ou, volta daqui 3 dias que eu vou tirar a certidão outro dia. Não, a certidão é nossa, a gente tira na hora, espera uns 10, 15 minutinhos, se não tá no sistema, a gente coloca. Porque agora tem que, outro detalhe que tem que constar é o CPF. Apesar de ter a lei de proteção de dados, o CPF saiu uma determinação, acho que já faz uns 2, não me recordo bem certo, se 2 ou 3 anos, é obrigatório a gente averbar os CPFs nas certidões. Então, a gente tem que incluir a informação do CPF nos registros e sai na certidão. Tá. Então, De nascimento. De nascimento, casamento e óbito.
Até porque me parece que o CPF vai ser um número concentrador, né, para identificar o indivíduo no país. Então, até acho que para facilitar, né, um número de registro mesmo de identificação. Também acredito que seja essa a finalidade. Então, a gente faz esse serviço ali no cartório. Então, quando você vai tirar uma certidão, a gente prioriza para agilizar para ti. Então, até quando você pede de um cartório para outro, o nosso trâmite é mandado de um dia para o outro. Então, se você foi hoje lá no cartório em Joinville e pediu uma segunda via para nós, por sistema, amanhã eu vou estar enviando pro cartório de Joinville. Porque se a pessoa pediu, é porque ela tem pressa, é porque ela precisa. Então, a gente procura só as coisas que demandam mais tempo, que a gente pede o prazinho legal ali, que às vezes uma retificação demora 5 dias. Mas a gente sempre tenta priorizar, porque a gente sabe que a pessoa tá precisando. E é normal as pessoas chegarem perdidas no cartório? Eu preciso Bastante. de um documento, não sei se eu tô no lugar certo. Porque assim, ó, eu sou formada em Direito e às vezes eu apanho, eu tenho que ficar raciocinando, isso eu vou no tal cartório, vou lá na Bruna, vou lá... Eu fiquei pensando, é um cidadão comum... Nasce o bebê, meu Deus, tem que ir no cartório. Tá, mas qual cartório? Como é que eu sei, né? Então, é comum você receber lá no cartório gente perdida, tipo, olha, vim aqui registrar minha casa. Opa, não é aqui, é normal. É normal, o pessoal se confunde muito. Até antigamente, há uns 7 anos atrás, nós e o Registro de Imóveis, o primeiro ofício, a gente era vizinho de sala, lá no edifício Pedrini. E o tabelionato Matos, que é o primeiro tabelionato, era embaixo. Então, era tudo no miolinho ali concentrado. Tudo era fácil, se errava, já descia. Isso, era bem tranquilo. Aí... Cidade pequena, tá, pessoal? É isso, a gente tá em cidade pequena. Exatamente, daí todo mundo se conhece, tudo era mais tranquilo. Aí, por causa da acessibilidade, a gente teve que sair lá do edifício Pedrini e tal, o Registro de Imóveis foi lá pra perto do hospital e nós ali perto da catedral. Então, às vezes, vem o pessoal ali, eu preciso fazer um reconhecimento da assinatura. Não é aqui. Aqui é registro civil. O senhor tem que ir no tabelionato de nota. O senhor pode ir no Matos ou no Margarida. Tem então, dois. Assim, se eu quiser ir lá pra reconhecer minha assinatura no cartório, não é lá? Não é lá. Lá eu só vou registrar nascimento, casamento, morte. Se eu tiver uma empresa. Isso. Se eu quiser reconhecer minha assinatura, não é lá. É em Não. outro cartório. É no tabelionato, para tabelionato. reconhecer a assinatura, fazer procuração, fazer escritura, fazer união estável. Muita gente liga ali no cartório. Eu gostaria de fazer uma união estável. Mas Não. o casamento é ali, mas... O casamento é comigo, união estável não. União estável é no Matos ou no Margarida. Que daí eu faço a escritura e depois eu tenho que ir lá fazer a informação pra você. Isso, daí, depois que tu faz a escritura pública de união estável, tu traz lá pra gente registrar, que daí a gente dá publicidade. A gente dá publicidade e manda aí a gente faz o registro e manda uma comunicação pro teu nascimento informando. Agora ela é Jéssica, casada. isso, convive em união estável com fulano de tal, desde tal data. Esse é um comentário importante. Se a pessoa vai casar num regime, né, convencional, universal, ou separação de bens, mesmo assim vai precisar de escritura pública, né? Então, isso, para separação total de bens e comunhão universal de bens, tem que ser feito um pacto. Pacto antinupcial. Tu faz ali no cartório? Não. No Matos e no Margarida também, no tabelionato, exatamente. Então lá, no teu cartório é só pra fazer a informação do casamento. Isso. Pra dar publicidade e dizer, não dá pra casar de novo esse aqui que já tá casado. Isso, a gente habilita o casamento, a gente solicita as certidões pra comprovar que a pessoa não está casada, que ela é solteira ou que ela é divorciada, que partilhou os bens, porque no divórcio também é outra coisa que é importante. Se a pessoa não partilhou os bens do casamento anterior... Não pode casar. Pode, mas não é todo o regime que ela pode casar. Só por separação Só de bens. separação total de bens, pra não Prejudicar misturar os a bens do casamento anterior com o casamento agora. Então, por isso que a gente também pede pra pessoa comprovar que houve a partilha de bens, pra ela tá podendo optar por comunhão universal, ou comunhão parcial, ou até final dos aquestos. Mas essa não é muito utilizada, comum, né? é bem... A gente fez um programa sobre regime de casamento e falou um pouquinho. Porque normalmente o pessoal não tem muita noção de como funciona cada um. Então, a gente tem essa função também de explicar bem direitinho, de orientar. Porque na hora de casar é tudo lindo e maravilhoso, né? Mas assim, o juiz de paz é vinculado ao teu o juiz de paz é uma pessoa que foi designada para fazer exatamente só esse serviço. Ele tem que ter uns pré-requisitos. Então, ele não pode ser filiado a partido político, ele tem que ter, não pode ter antecedentes criminais, ele tem que ter boa índole,
Tem vários, tem que ter ensino fundamental completo. Tá. Daí tem esse juiz de paz que fica vinculado ao teu cartório. Isso. Que é ele, a pessoa responsável por formalizar as uniões. Isso, a gente chama de celebração. Celebração. Né? Isso. O casamento tem que ser habilitado por nós 30 dias antes, no mínimo. A gente pede 30 dias antes. Por quê? 15 dias o edital fica publicado lá no mural do cartório, com o nome dos nubentes. Pessoal, quem quer casar, aí fica a dica. Quer casar, vai antes no cartório, no registro civil. Isso. Vai lá, faz a informação, quem vai casar com quem, quando que pretende casar. O que o cartório, o oficial do cartório vai fazer? Vai publicar essa informação. Vai colocar num edital, vai publicar. Não é publicação no Instagram, né? Mas é uma publicação oficial. Pra todo mundo ver que a Mariazinha vai casar com o Joãozinho, ou com a Joaninha, enfim. Exatamente. Né? Casa com quem quiser. Isso. Por quê? Porque no nosso sistema jurídico, você não pode estar casado civilmente 2 vezes, né? Isso Então, você mesmo. só pode ter um casamento. Então, fica público, porque se eu ver lá, peraí, Mariazinha já é casada. Aí as pessoas podem... Ou já aconteceu de alguém bater lá e falar assim, tô vendo que vai ter o casamento do Joãozinho, mas ele já é casado. Já aconteceu com você? Não, tenho 10 anos, como interina faz 5 que eu estou, mas trabalhando no cartório faz 10. Nunca. Que eu presenciei, não. Desconheço de alguém ter visto lá o edital. Na verdade, assim, o pessoal vem lá no cartório, eles não dão muito atenção aos editais publicados lá no nosso mural. Tem gente que para e olha, só fica no mural. 15 dias nosso mural lá no cartório, não precisa... Antigamente tinha que publicar em jornal. Sim. Hoje em dia, não. Hoje fica lá no muralzinho do cartório e tudo certo. E aí, então eu vou casar daqui 30 dias. Daí, em 30 dias, eu tenho que oficializar a minha união no cartório. Exatamente. Lá dentro do cartório, não é você que faz isso oficial, é o juiz de paz. A gente dá entrada na toda a documentação que precisa, que a gente chama, que é a habilitação, que é trazer certidões, comprovante de residência. Detalhe, a gente só pode celebrar casamentos de pessoas casadas, residentes em Joaçaba. Em Joaçaba. Cada pessoa que reside, por exemplo, quem reside em Erval tem que casar em Erval. Quem mora em Joaçaba tem que casar em Joaçaba. Beleza. A não ser que tenha uma possibilidade, você mora em Luzerna, mas quer fazer a celebração aqui em Joaçaba. Então, você vai dar entrada lá em Luzerna e vai trazer pra gente celebrar em Joaçaba. Essa opção também pode. Tá bom. Então, dá a entrada 30 dias, no mínimo 30 dias antes e no máximo 90. Porque daí 15 dias o edital fica publicado no muralzinho, mas 15 dias a gente pede para o Ministério Público dar vistas, né? Que a gente caminha para o Ministério Público autorizar. Todos? Todos, sem exceção. Aí se faltar alguma coisa ou tiver algum impedimento, o Ministério Público devolve com indeferimento, informando o que faltou, a gente providencia e manda de novo pedindo autorização. Lembrando que casamento no cartório não tem nada a ver com casamento no religioso. Só o que vale para o mundo jurídico é esse casamento que a Bruna tá falando, que a gente tem que habilitar, levar documentação, publicar, aprovar no Ministério Público. O casamento que você faz lá na igreja, com a bênção do pastor, do padre, de quem quer que seja, pode ter uma validade religiosa, de crença, mas jurídica, não. Né? Mas casei na igreja faz 15 anos e nunca reconheci. Ok, você pode até reconhecer por outras vias essa união, uma união estável, mas juridicamente o que vale é quando você vai lá no cartório e fala, eu vou casar com o Pedrinho nesse regime de casamento e formaliza isso. Exatamente. Né? Esse que é o documento jurídico válido. Isso, e daí voltando à parte da celebração, então, transcorreu os 30 dias, a gente agenda um horário para os noivos virem lá, com os padrinhos, e o juiz de paz faz a celebração. A gente tem 2 juízes de paz ali no cartório, tem um que faz casamentos há mais de 15 anos. Então, eles têm totalmente o domínio do casamento, fazem as celebrações fora quando precisa. Se eles precisam se deslocar, num restaurante, num clube, eles vão. É um pouquinho mais caro o casamento, Sim. mas também tem essa opção. A opção no cartório, fora do cartório, e o religioso com efeito civil que a gente chama, que é você habilita ele no cartório, faz todos os trâmites normal,
E vai fazer a celebração na igreja, o padre coleta a assinatura de todo mundo lá. Ah, daí não precisa do juiz de paz. Daí não precisa do juiz de paz, é um pouco mais em conta, porque daí não tem o valor do juiz de paz. E depois de feita a celebração da igreja, os noivos trazem pra nós lá no cartório, a gente confere se é tudo ok, se tem todas as assinaturas, e lavra a certidão pra entregar pros noivos. Daí sim, eles estão oficialmente casados. Ô, Bruna, você falou de valores. Quando a gente vai lá no teu cartório, nascimento, casamento, óbito, tudo tem que pagar? Ou tem coisa assim, não, é esse tipo de situação pra pessoa civil não paga? Tem situações? Tem. Nascimento e óbito, o registro, a primeira via, eles são gratuitos, Ah, tá? O nascimento e o óbito. O casamento é gratuito se a pessoa for hipossuficiente, ou seja, não tiver condições de pagar o casamento. Mas tudo isso tem que comprovar. A gente pede folha de pagamento para ver a renda familiar, para ver se realmente a pessoa é hipossuficiente, se ela realmente não tem condições de pagar. Porque às vezes tem gente que vem e fala, não tenho condições de pagar, mas se for ver bem, tem como, bem né? conversadinho. Bem conversadinho, consegue. tem como. A gente até fez um casamento comunitário em 2019, se eu não me engano. Teve 30 casais. Que legal. Daí Foi sem bem custo. legal, sem custo nenhum pra eles. Aí eu consegui parceria com empresa de decoração, consegui com som, com decoração. Aí que eu legal. consegui com o apoio de uma escola técnica pra fazer maquiagem, cabelo das noivas. Nossa, que legal. Consegui desconto nas roupas, então foi uma celebração bem bonita. Só que só com o juiz de paz, né? Nada de... A gente tentou com algum pastor e católico ali da igreja, mas infelizmente não deu certo. Mas o civil correu tudo bem. Sim. E foi... E juridicamente tá casado. Tá casado, tudo certo. É isso que aí. importa. E até muitas pessoas conviviam há muitos anos e só não tinham... documento. não tinham dinheiro pra oficializar. Aí, então, eles ficaram sabendo e a gente fez. Nossa, Mas se a que pessoa legal. quiser casar gratuitamente lá no cartório, comprovar também tem como. E os outros registros têm custos. Então, segunda via tem custo, o casamento em si tem custo, ata tem custo, registro de contrato tem custo, só que é tudo tabelado, né? A gente tem que seguir a tabela do estado de Santa Catarina, que é tabelado para todos os cartórios. Ah, então todo cartório que faz registro de documentos e, enfim, no estado de Santa Catarina, segue uma tabela. Exatamente. A tabela, daí a parte do tabelionato, que é notas, Registro. Protestos, é um valor. Tem uma tabela própria para eles. Tem uma tabela própria para o registro de imóveis e tem uma tabela própria para nós, o registro civil, títulos e documentos de pessoa jurídica. A gente não pode cobrar nada a mais. Porque a gente é fiscalizado pelo Tribunal de Justiça, pelo CNJ. Toda a informação vai dentro de 30 minutos para o Tribunal de Justiça. A gente sai um selinho em cada ato que a gente pratica. Então, toda a informação é recebida por eles. E a gente é fiscalizado anualmente pelo juiz corregedor do foro aqui de Joaçaba. E esporadicamente pelo tribunal. Eles disponibilizam uma agenda de cartórios que eles vão visitar durante o ano e eles são fiscalizados, todos os cartórios. Então, se tiver alguma coisa errada, o cartorário responde administrativamente e pode até perder o cartório. Eita! Então tem que estar super atento, Sim, né? é bem sério. Ô, Bruna, bom, esses, assim, nascimento, casamento, óbito, são de registro civil, Isso. né? E o que são os principais serviços de títulos? De títulos e documentos? Títulos e documentos é mais a parte de notificação, registro de cédulas bancárias, contratos. Até contratos particulares a gente registra para dar publicidade. Ah, então se eu fizer um contrato de, sei lá, um contrato de compra e venda, um contrato de locação, eu posso ir lá Pode registrar, isso. Se você não tem como registrar, por exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel, não tem ainda como registrar no registro de imóveis, mas tu quer se garantir de que não vai documento acontecer é válido, isso. de que a pessoa que assinou realmente assinou. Exatamente. Então a gente pode registrar para dar publicidade. Ah, e Pra daí fins a contra publicidade terceiros. é só para Contra ficar o terceiros. registro. Isso, só contra terceiros. E fixação de data. Ah, tá. E que outros títulos, serviços de títulos? Basicamente Basicamente é isso. E daí tem a parte de pessoa jurídica, que é o registro das associações, e fundações. fundações, sociedades simples, que são prestadoras de serviços, né? Unipessoal. E também tem jornais, né? Mas os jornais que se enquadram na parte de pessoa jurídica. Mas a gente tem bem pouco aqui em Joaçaba. O jornal? Jornais e rádios.
Ah, tá, porque eles têm que fazer o registro ali também. Isso. Então, assim, uma associação de bairros de moradores, que Sim. tem um documento jurídico de constituição, que é um estatuto normalmente, tem que ir Isso. lá registrar no cartório. Isso. Senão não tem validade. Não, senão não... Você criou, mas você não tornou público. Então, você vem e registra lá que... Tem de fato, mas não tem de direito. Exatamente. Aí, a partir do momento que tu registra essa associação, você depois tem que levar na Receita para criar CNPJ, tudo. Então, se você levar na Receita sem registrar, passar pela gente primeiro pelo registro, Não passa. não tem validade. Ah, então tá. Se eu quiser formalizar uma empresa, né, uma sociedade simples, se eu quiser formalizar uma associação de moradores, associação desportiva, uma fundação cultural, eu tenho que primeiro fazer o estatuto, registrar o estatuto no cartório, e aí o cartório vai estabelecer quais são as regras para esse estatuto poder ser registrado, né? Não é qualquer Exatamente. bobagem que vocês registram. Sim, a gente tem que seguir o Código Civil, o que está previsto, e o Código de Normas de Santa Catarina. Então, a gente tem um rol de exigências, a gente tem até a relaçãozinha já pronta lá de documentos. E alguns modelinhos do que a gente cobra, de requerimento, edital de convocação. Porque a gente tem que... A pessoa traz, a gente analisa tudo, a documentação, pra ver se tá ok, se faltou alguma coisa, a gente devolve, pedindo pra arrumar. A pessoa arruma, traz de novo e a gente registra. As associações, as que têm a declaração de utilidade pública estadual, são isentos de custos. Ah, tá. São isentos. Utilidade pública é quando a Assembleia Legislativa ou a Câmara de Vereadores fazem uma lei dizendo que aquela entidade é tão importante que ela tem que ser considerada de utilidade pública. Isso. E aí, se essa entidade, por exemplo, uma entidade beneficente, né, uma associação que dá atividade esportiva para criança carente, né? A Câmara de Vereadores pode sugerir que seja considerada aquela entidade como entidade de utilidade pública municipal ou estadual, e aí depende. E aí, dependendo do tipo de configuração, você não paga custas para essa entidade, porque Exatamente. foi confirmado que é uma entidade que não tem finalidade lucrativa, que faz um trabalho social importante, né? Essas são a finalidade das associações, né? Não tem finalidade econômica. Econômica, as duas, né? Nem associação nem fundação. E nem fundação. Fundação a gente... É mais raro, né? Ter fundação, mas a gente tem a UNOESC aqui em Joaçaba registrado ali conosco. Sim. Bruna, como é que eu faço pra ter um cartório? Como é que eu faço pra abrir um cartório? Eu posso? Não, você não pode chegar e abrir um cartório, né? Droga. Não pode chegar. Droga. É definido conforme a necessidade, né? Por exemplo, aqui em Joaçaba a gente tem 5. Tem 2 registros imóveis, 2 tabelionatos e tem o registro civil, né? Tá. Em Joaçaba só tem um registro civil. Só um então, registro todo civil. mundo que nasce, morre e casa, passa lá no teu registro civil. Isso. Se tem imóvel, contrato, escritura, tem um outro cartório. Escrituras é tabelionato e a parte do registro do imóveis em si é no registro de imóveis. Só tem um. Tem 2. Tem 2. O primeiro ofício é Joaçaba e Luzerna, atende as cidades de Joaçaba e Luzerna. E o segundo ofício atende Ibicaré, Água Doce e Três Itilhas, que é a nossa comarca. Tá. E o nosso do Registro Civil atende todas essas cidades. O Registro Eita. Civil atende... Na parte de registro civil, a gente não é que focado, a gente atende mais o pessoal aqui de Joaçaba, né? Porque daí em Três Itilhas tem escrivaninha de paz, você faz nascimento lá. Luzerna tem escrivaninha de paz, faleceu, pode fazer lá. Escrivaninha de paz é como se fosse um cartório também? Isso, é um cartório, só que ele é menorzinho, vamos dizer assim. E daí ele faz a parte de registro civil e a parte de tabelionato. Então, eu não posso decidir abrir um cartório. Quem decide Não. que vai ter um cartório é o Poder Judiciário. Exatamente, o Tribunal né? de Justiça, Tribunal o CNJ. Tá, o Tribunal de Justiça Isso. e o Conselho Nacional de Justiça vão dizer: Joaçaba, pelo tamanho, pelo número de pessoas, pelo número de imóveis, a gente que nasce precisa ter tal. Isso, exatamente. Erval tal, Luzerna tal. Exatamente. Tá. E pra você assumir um cartório, que a gente chama, você tem que passar por um concurso, tá? É Sim. tudo concurso. Tô Concurso de 5 etapas, que não é fácil de passar. Bom, você tá falando com a pessoa que ficou 2 horas no curso preparatório, né? Então, tu Sim. imagina só. Eu, no meu caso, eu não sou concursada. Eu fui designada pelo juiz, porque o cartório que eu trabalho estava vago, vamos dizer assim. A pessoa que passou no concurso assumiu, ela passou num concurso melhor, foi para outro cartório maior e alguém tem que ficar respondendo pelo cartório nesse período, até ter um novo concurso e alguém assumir. Então, como eu era a substituta mais antiga,
por lei, o juiz me nomeou para responder pelo cartório nesse período. Até que... Vem alguém que passe Isso. no concurso e assuma o cartório. Exatamente. Tomara que demore muito. Tomara que... olha só, fica a dica, né? Ô, Bru, e outra coisa que eu ia te perguntar que não era mentira. Qualquer cidadão pode acessar um cartório, né? Ou só vai lá quem é advogado? Ou tem que marcar a hora? Porta aberta. Porta aberta, qualquer pessoa. Só ali na pandemia, que tinha alguns períodos que a gente tava Sim. agendando o horário e tal, pra não ter um fluxo muito grande de pessoas no cartório. Mas qualquer pessoa pode acessar o cartório. Não precisa ser só advogado, qualquer um, até porque os documentos são públicos. Então, se eu quiser ir no cartório e tirar uma certidão tua, de nascimento, casamento, qualquer coisa, eu posso, porque é um documento público. Só eu vou ter que... Vai ter feito um cadastrinho meu lá, de que eu tô retirando e assinando aquele terminho da LGPD, né? Que por que eu tô fazendo isso? Que daí é a lei de proteção de dados, então, que eu tô... a pessoa... O cartório tá utilizando aqueles dados para emissão da certidão, mas a certidão é pública, a gente não pode se negar a fornecer. A única coisa que a gente pede é quando são certidões de inteiro teor. O que são certidões de inteiro teor? É a transcrição fiel de todo o registro conforme está no livro. E lá tem informações sigilosas, que a gente chama. Então, antigamente eles utilizavam o termo filho legítimo, filho ilegítimo, é o terceiro filho do casal. Então, naturalidade, cor, essas informações são consideradas... Dados pessoais sensíveis. Exatamente. Logo. Então, a própria parte tem que requerer. Ou, às vezes, até tem alguma verbação sigilosa, reconhecimento por casa. Isso. Ou reconhecimento porque os pais se casaram. Qualquer uma alteração. Alterou, retificou o sobrenome. Qualquer informação dessas são consideradas sigilosas. Então, tem que ser a própria parte requerendo. Se a parte for falecida ou não tiver realmente condições, ela pode ou estar fazendo uma procuração, nomeando alguém para responder, para solicitar por ela, ou se a pessoa for falecida, tem que comprovar o parentesco. Por exemplo, você quer uma certidão do teu avô que é falecido. Você tem que comprovar que é teu avô, assinar um requerimentozinho solicitando. É um pouquinho mais burocrático, mas é o que... Pra garantir que vocês vão dar a informação pra pessoa certa. Exatamente. E eu posso pedir online ou necessariamente eu tenho que ir ao cartório? Pode pedir online. Esse sistema do CRC que eu falei, o CRC Nacional, ele é de cartório para cartório. Ou você pode também estar entrando direto na plataforma do CRC e solicitando por lá. E como é que eles vão saber que eu sou eu? Você vai fazer um cadastrinho lá e informar a certidão que você precisa. Só que daí essa certidão você vai imprimir numa folha branca normal, num A4. Ela não vai sair em papel moeda, nada como sai com nós no cartório, né? Porque a gente emite ela em papel moeda, numa certidão própria pra emissão. Lá vai mas ser, tem validade normal. Sim, vai ter validade normal. Só ela é só digital. É só digital. Mas vai ter assinatura digital, nossa. Isso é uma coisa também, assim, o pessoal fala muito, né? Tem fé pública, tem fé... O que é essa fé pública, gente? A fé pública é você dar veracidade àquele documento. Você dizer que aquilo que tá escrito ali é verdadeiro. Então, tudo que sai do cartório tem fé pública. Tem fé pública. Ninguém questiona. Isso. E por isso que você tem tanto cuidado. Exatamente, porque um documento que vocês pedem ali no cartório, se saiu alguma informação errada... pode prejudicar a pessoa, ou também se ocorre, graças a Deus, no nosso nunca aconteceu, mas volta e meia a gente recebe comunicados que houve falsificação de documentos. Então, justamente, já sai o selo para essa verificação, agora o QR Code para essa verificação, e ainda assim, às vezes a gente se liga entre colegas, dá uma conferida se tal certidão foi expedida por vocês. Tá bom, pra garantir que não houve... Exatamente. Ô, Bruna, e era comum, assim, agora eu imagino que menos, né? Mas eu já tive colegas e ex-estudantes, inclusive, com nomes que tu percebe que houve um erro, né? Então, assim, o nome do colega era Dirso. Né? Na verdade, a mãe queria chamar de Adilson, mas possivelmente a mãe, até pelo jeito que falava, e tá achando que é Dirso o nome do menino, né? E isso era comum, hoje não mais. Não, a gente tem todo um cuidado, né? Antigamente era escrito o registro conforme a pessoa falava. Sim. Não pedia documento. E datilografava, ou né? à Não mão, tinha como arrumar. Muito à mão, os livros à mão. Então, e não dava pra retificar na hora, né? Não, antigamente, faz pouco a gente consegue fazer retificação administrativamente. Faz, acho que de uns 3, 4 anos pra cá. Antes era só judicial.
Pensa só. Não tem como fazer retificação. E não tem também como eu passar uma caneta em cima do... Apaga esse Não, é não proibido, a gente não pode. Se tá errado, infelizmente, ou retifica se é passível administrativamente ou judicial. Senão, Olha, tem que ficar assim. Infelizmente. Então, antigamente, os oficiais, eles não tinham a instrução que a gente tem hoje, o cuidado que a gente tem hoje, até porque era tudo manualmente. Hoje não, hoje a gente faz o registro, digita, por exemplo, fiz um nascimento. A gente vai digitar, vai imprimir, vai conferir, nós conferimos, a gente entrega pro pai e pra mãe da criança conferir, eles dão ok, a gente registra. Casamento é a mesma coisa, óbito é a mesma coisa. E só pra terminar, se o nome for muito esdrúxulo, assim, tipo, sei lá, quer chegar lá e dar o nome da criança de Oceano Azul, não sei. Nossa, essa eu forcei agora. Assim, vocês fazem juízo de valor? Você fala, olha, esse nome não dá pra registrar, ou, ai, que legal, né, natureza, não sei. Então, a gente, se for vexatório, a gente pode se negar a Fazer o registrar. registro. Daí a gente tem que encaminhar pro juiz, uma suscitação de dúvidas, né? Pedindo se tem como, se os pais insistirem, né? Então, se o juiz deferir, daí a gente registra. Caso contrário, mas se a gente vê que é vexatório ou algo que a gente não... a gente, nessa plataforma do CRC, a gente consegue fazer buscas de outros registros. Ah, tá. Então não tem nada, tipo, eu vi agora na pandemia álcool Gelson. Não, a gente... Não, eu pelo menos... Facebookson. não. Desculpa aí, pessoal, se alguém tem esse nome. Os pais procuram normalmente... Diferente, né? Mas assim, é difícil vir... Vem uns nomes estranhos, assim. Esses dias veio um que era... de algum planeta, não lembro qual que era. Tipo Saturno, Marte. Acho que era Saturno. Ai, olha aí. Acho né? que era. Então, assim, tem outros, entendeu? Não tem Sim. como eu me negar. Sim, sim, sim. Mas é um nome que não é Diferente. comum. Uma coisa que a gente tem problema também, não é que é um problema, mas a gente tem bastante imigrantes de haitianos aqui, né? Ah, verdade, o registro é feito aqui. Exatamente, se nasceu aqui, eles residem aqui, é feito aqui. Então, eles querem registrar um nome que é comum lá pra eles. Só que, às vezes, aqui não tem pronúncia. Sim. Então, a gente orienta eles, a gente, né, procura orientar de uma forma que eles entendam e que eles aceitem também, né? Sim, Porque é o nome do filho deles, né? Vai levar pra vida inteira. Claro. Mas um caso engraçado que a gente tem um Eco Roberto. Porque antigamente, lembra que eles falavam Eco? Ah, Eco. Eco, exatamente. Sério? Então, o pai veio registrar, o oficial pediu, ele falou, é Roberto, né? Eco Roberto. Eco Roberto. Cara, Então ficou... não acredito. A gente tem um Eco Roberto. Bruna, a gente podia fazer um programa só sobre nome, né? Vou dar uma pesquisada dos nomes engraçados. Não, e assim, hoje assim, a gente não é, né? Hoje é possível que a pessoa, ao completar 18 anos, ela já faça administrativamente a mudança do nome, que causa constrangimento. E depois de passado um período, pode fazer judicialmente também, né? E às vezes, pra gente, um nome diferente, e pra pessoa é tipo, meu Deus, ninguém tem um nome parecido com o meu. Então, né? Mas acho que a gente poderia fazer um programa também falando de... Agora tem a questão do nome social, né? Que deve ser uma situação... A gente fez alguns. Vocês fazem o registro lá no cartório, Sim, né? a gente fez. Já fez algumas alterações de nome e sexo, né? Tem essa previsão legal. Também. E vocês estão fazendo aqui? A gente já tá fazendo. Não tá tendo muita procura, né? Não sei se o pessoal desconhece ou se não se sente muito confortável pra ir fazer isso. Mas a gente teve alguns casos. Não foram muitos. Eu acho que foram uns 3, 4 casos. É que aqui a gente é pequeno, né? Então não tem mas muito... assim, tem, né? Tem. E não vamos fugir disso. E que bom que a legislação prevê essas situações e que a gente tem essa condição, né? Mesmo no interior, nas cidades pequenas, de fazer esse reconhecimento. Tanto que o meu TCC eu tô fazendo sobre esse provimento 73 do CNJ, que é da alteração de nome de gênero. Ai, que legal! Vamos fazer depois um programa só sobre isso, Bruna. Tá, Adorei. depois que eu terminar, entregar ele. Sim, terminar tá o bom? TCC primeiro. Então tá, Prioridades. beleza. Isso aí. Bruna, não sei nem como te agradecer, sei. Obrigada. Foi sensacional. Eu quero também convidar responsáveis por outros cartórios, pelo tabelionato, pelo registro de imóveis, porque aí vai ficando claro pra todo mundo. Daí, quando o indivíduo vai procurar o cartório na cidade, sabe? Bom, registro de títulos, registro civil é esse aqui. Isso. Faz isso. Registro de imóveis faz isso. Então, as pessoas vão começando a entender o direito e poder exercitar os seus direitos efetivamente, que é o que a gente quer com esse programa. Queria muito te agradecer pelo tempo, disponibilidade e pela tua explicação, assim, tão clara, tão disponível. Não é à toa que é o nosso cartório favorito. Muito obrigada, Bruna. Eu Não que sei se você quer se agradeço. despedir do pessoal que tá nos acompanhando. Sim, eu agradeço pelo convite, por poder
explanar um pouco sobre o nosso dia a dia, como funciona um cartório, e pro pessoal entender também e nos procurar assim com mais tranquilidade, que às vezes a gente sabe que o pessoal vem um pouco com medo. receio, ou não teve uma experiência boa em algum outro cartório, então acha que em todo cartório às vezes o atendimento não foi legal, você acha que... Mas não, a gente prioriza, então, pra facilidade e agilidade do cliente. E também pra entender o que cada cartório faz, né? E muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Precisando, vocês sabem que são nossos clientes do coração. O pessoal que mora fora, que não é de Joaçaba, deve estar muito sentido de não poder ter um cartório tão legal nas suas cidades. Mas fiquem à vontade pra vir conhecer aqui o nosso. Exatamente. Pessoal, obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso Juridioquê. Aqui a gente traduz o direito pra você de um jeito fácil. Continue seguindo os nossos programas e nos acompanhando. Beijos! Juridioquê, juridicô, juridiquês. Juridioquê, juridiquê. Juridiquê, juridicô, juridiquês.